Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje vamos falar sobre atrito. Vamos lá. Existem dois grandes grupos de atrito, né? As forças de atrito, elas sempre vão surgir quando nós temos duas superfícies que se movem uma em relação à outra, ou quando existe a tendência de movimento entre duas superfícies, ou então quando a gente tem um corpo que se move através de um fluido. As duas primeiras forças, né, os dois primeiros exemplos que eu falei para vocês, trata-se de o que a gente chama de atrito seco, tá? Então não existem fluidos envolvidos entre essas duas superfícies, né, que ou estão se movendo uma em relação à outra, ou que tem a tendência de movimento uma em relação à outra. Esse atrito seco, ele também é conhecido como atrito de Coulomb, porque foi o Coulomb que estudou, né, fez uma série de experimentos e estudou esse tipo de atrito lá por volta de 1780. Ele, inclusive, foi o cientista que obteve a forma, digamos assim, ou a lei do atrito seco. A força de atrito, ela vai ser sempre uma força tangencial, né, que surge quando temos o movimento entre duas superfícies, movimento relativo, ou quando existe a tendência de movimento relativo. O atrito viscoso, por sua vez, como eu disse para vocês, ou a gente tem fluidos envolvidos, né? Ou a gente tem duas camadas de fluido se movendo uma em relação à outra, né? Isso pode acontecer, por exemplo, quando a gente tem um pistão de um motor lubrificado, né? A gente tem as duas superfícies, a superfície do pistão e a superfície o buraco ali onde o pistão se move, né? As duas superfícies estão lubrificadas. E aí a gente tem ali um movimento entre duas superfícies lubrificadas, né? Duas camadas de fluido se movendo com velocidade diferente. Pode surgir também quando a gente está estudando escoamento, né? A gente tem o escoamento de um fluido através de uma tubulação. O atrito viscoso surge também, por exemplo, quando a gente tem um avião voando, né? Então, um corpo se movimentando através de um fluido. E, enfim, quando a gente dispara um projétil, temos atrito viscoso, etc. O atrito viscoso ele é mais difícil de ser estudado, porque ele vai depender da forma do corpo. Ele vai depender da forma do corpo, da densidade do fluido em relação ao qual esse corpo está se movendo. Então, em geral, para casos diversos, o que se faz é em laboratório calcular através de experimentos o quanto que se perde de energia, digamos assim, por causa do atrito viscoso. E aí tu coloca à mão esse termo, né, quando tu vai fazer os cálculos de interesse, tá? Já as leis do atrito seco, não, a gente vai ver que elas são relativamente simples e funcionam, né, mesmo sendo simples, elas funcionam para a grande maioria dos casos de interesse. Obviamente, a gente vai limitar aqui o nosso estudo ao atrito seco e, além disso, a gente vai limitar o caso do atrito estático, né? Porque a gente está num curso de estática. Bom, o atrito seco, a gente pode dividir em dois casos, que é o caso estático e o caso dinâmico. O caso estático, então, é quando existe a tendência de movimento entre as duas superfícies, mas esse movimento ainda não iniciou. E o caso dinâmico, então, é o atrito que surge quando efetivamente existe movimento relativo entre essas duas superfícies. Tá? Então, esse caso dinâmico que vocês já estudaram lá em Física A, ele não vai ser abordado por nós, né? Porque a gente está num curso de equilíbrio estático,
Mas, né, vocês já estudaram um pouquinho desse caso. As duas leis, né, tanto do atrito estático como do atrito dinâmico, elas foram obtidas experimentalmente, então, por Coulomb. E a gente chama de leis do atrito seco. Bom, vamos considerar aqui um corpo rígido num formato cúbico, né? Poderia ter o formato qualquer. E vamos estudar um pouquinho como é que a força de atrito ela se comporta com a força aplicada para tentar mover esse corpo, tá? Então, nesse primeiro desenho aqui, o que nós temos, esse aqui vai ser o nosso desenho número 1, nós temos simplesmente esse corpo parado sobre uma superfície e as forças que agem nesse corpo são a força gravitacional, que a gente frequentemente chama de força-peso. Essa é a força gravitacional. E a força normal, né? Que é aquela força de contato. Sempre que a gente tem duas superfícies em contato, vai surgir essa força normal. Certo? Bom, quando esse corpo não tem a tendência de movimento, que é esse caso aqui, esse corpo está em equilíbrio estático, e a menos que uma força externa seja aplicada, a tendência dele é permanecer em repouso. Então, a gente aplica aqui na figura 2, olha só, uma força P. Essa força P ela é aplicada de maneira que a tendência desse corpo é começar a se mover para a direita. Né? Essa tendência do movimento. Se não temos atrito, ele começa a se mover imediatamente. Se a gente tem duas superfícies que a gente consegue... Essa é outra coisa, né? A gente não existe superfície sem atrito. A gente pode diminuir bastante o atrito, certo? A gente pode polir as superfícies, a gente pode fazer um colchão de ar, né? Que nem aquele joguinho que tem que é aquele futebolzinho num colchão de ar, né? Meu filho gosta muito de jogar, gostava antes da pandemia. Então a gente pode fazer artifícios que diminuam bastante esse atrito, mas ele nunca vai sumir, tá? Então, se a gente tem um caso em que o atrito é pequeno, muito, muito, muito pequeno, em comparação com a força aplicada, a gente aplica essa força P e imediatamente o corpo tem a tendência a entrar em movimento. No nosso caso aqui, existe uma certa força de atrito entre essas duas superfícies e digamos que essa força de atrito é considerável. Então, à medida que eu for aplicando essa força P, o corpo não entra em movimento imediatamente. Tá? Então, o que se observa experimentalmente falando, né? À medida que eu vou aumentando a intensidade da força P, aqui temos um gráfico, a força de atrito em Y, força aplicada em X. Então, à medida que eu vou aumentando a intensidade da força aplicada, eu vou aumentando também a intensidade da força de atrito estático. Né? A força de atrito estático aqui, nesse desenho, ela é representada por este vetor F aqui de baixo. Ó. Eu, particularmente, gosto, e talvez isso seja um vício lá de Física A, de representar a força de atrito por um F minúsculo. Porque a força de atrito ela não é uma força conservativa, então, sei lá, mas isso é um vício da professora, né? Muitas vezes eu vou fazer isso aqui, ó, força de atrito estático, tá? Então saibam que isso aqui vai ser esse mesmo vetor F que aparece aqui. Bom, então à medida que a gente vai aplicando, né, aumentando a intensidade dessa força P, a força de atrito estático ela vai crescendo. Ela cresce linear com essa força aplicada. Essa força de atrito, ela surge para contrabalançar a força aplicada. Por isso que o nosso corpo não entra em movimento imediatamente.
Então, num certo intervalo, a gente pode afirmar que o módulo da força de atrito estático é igual ao módulo da força aplicada, que é o que esse gráfico apresenta aqui, ó. Tá? Então, a gente aplica a força de atrito cresce, 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 até que ela atinge o seu valor máximo. Esse ponto aqui, então, vai ser a força de atrito estático máximo, que experimentalmente se obteve, né, a lei do atrito, que é força de atrito estático máximo. Um pouquinho que eu errei aqui, ó. Então, força de atrito estático máximo em módulo. Deixa eu arrumar aqui o enquadramento. Pronto. Força de atrito estático máximo em módulo, ela vai ser igual a um certo coeficiente de atrito estático, que é um número adimensional, vezes o módulo da força normal. Aqui ele chama de N, né? Mas isso aqui para mim é a mesma coisa que Fn. Só para a gente compatibilizar o desenho comigo, né? Com as minhas notações. Da onde vem, né, essa força de atrito estático? Bom, fisicamente falando, a gente não consegue observar, né, assim, do ponto de vista macroscópico. Mas, quando a gente tem duas superfícies em contato, existe uma interação elétrica entre essas superfícies, né? Uma interação atômica entre os átomos que formam a última camada do bloco e os átomos que formam a última camada dessa superfície. Tá? Então, de certa forma, esses átomos eles interagem e formam ligações. Por isso que quando a gente tenta empurrar um móvel, né, surge essa força de atrito porque a gente tem que quebrar esses vínculos entre as duas superfícies. Então, essa força de atrito que surge, né, para contrabalançar a força aplicada que está tentando colocar esse corpo rígido em movimento, ela é uma força de origem eletrostática, né, interação eletrostática entre os átomos, e experimentalmente, assim, macroscopicamente falando, né, para corpos macroscópicos, a gente percebe que ela é diretamente proporcional à força aplicada até que ela atinge um valor máximo dado pelo coeficiente de atrito estático vezes a força normal. Quando a força de atrito estático atinge esse valor máximo, aqui a gente tem iminência de movimento. Iminência de movimento significa que se eu aplicar, né, se eu aumentar um pouquinho a intensidade da força aplicada, o bloquinho entra em movimento. O que se observa experimentalmente? Se observa experimentalmente que o atrito cinético ele é menor que o atrito estático. E ele é aproximadamente constante. Então, quando eu entro em movimento, que é essa curva verde aqui, ó, rapidamente eu entro num regime onde essa força de atrito ela é constante, né, aproximadamente constante, e menor que a força de atrito estático. Experimentalmente se encontra também, né, que a força de atrito cinética em módulo vai ser igual a um coeficiente de atrito cinético vezes o módulo da força normal. Mas, como eu disse para vocês... Oi? Como eu disse para vocês, o nosso curso ele vai se ater ao caso do atrito estático. Então, continuando aqui com a nossa figura, ó. Observem que, no primeiro caso, nós temos
um sistema que está em equilíbrio estático, né? Esse corpo está em repouso e ele não vai sair do repouso enquanto uma força resultante diferente de zero não for aplicada sobre ele, tá? Bom, aí aplicamos essa força P. Vocês concordam comigo que dependendo de onde eu aplico essa força P e dependendo da velocidade na qual eu aplico essa força P, esse corpo ou ele pode entrar em movimento de translação, que é andar em linha reta, ou ele pode girar em torno desse ponto B. Né? Dependendo, por exemplo, do ponto de aplicação da força, essa força P ela pode gerar um torque, ela vai ter um momento diferente de zero em relação ao ponto B. De fato, pessoal, percebam o que acontece aqui, ó. A gente tem dois binários se equilibrando, ó. W forma um binário com a força normal. Antes eles não formavam um binário. Por que não formavam um binário? Porque a linha de ação dessas duas forças era a mesma. Só que agora, como o ponto, né, o ponto de aplicação da força normal se moveu um pouco em direção ao ponto B, surgiu aqui um binário. Então aqui eu tenho meu binário W, N, e eu tenho o binário FP. Se eu não consigo, na verdade vamos botar PF, se eu não consigo equilibrar esse binário, eu vou ter um movimento de rotação em torno do ponto B. Quando que eu não vou conseguir equilibrar esse binário? Ou se a força P for aplicada muito rapidamente, de maneira que a força normal ela não consiga se mover, né? O ponto de aplicação da força normal não consiga se mover rápido o suficiente para equilibrar o binário que vai surgir da força P e da força de atrito F, ou então quando o ponto de aplicação for tal que o meu centro de gravidade está muito deslocado, porque daí o centro de gravidade do corpo ele vai ter também um momento diferente de zero, né? Pense que a gente quer empurrar uma geladeira, por exemplo, pesada pela parte superior. Isso não necessariamente vai dar certo, né? Porque o peso dela está embaixo, então o centro de massa está deslocado, certo? Bom, mas aqui nesse caso, a gente vai ter dois binários desbalanceados quando a força normal atingir o ponto B antes da força de atrito estático atingir o seu valor máximo, tá? Então, quando o ponto de aplicação da força normal, que é o ponto A, atingir o ponto B antes da força de atrito ser igual à força de atrito estático máximo, a gente vai ter uma rotação em torno do ponto B. Tá bom? Bom, peraí. Beleza. Algumas características, né, do coeficiente de atrito. Eles são obtidos experimentalmente, né, e eles dependem das duas superfícies envolvidas. Eles não dependem da área, né? A grande maioria dos materiais,
o coeficiente de atrito ele vai independer da área de contato entre essas duas superfícies. Um dos experimentos que se faz, por exemplo, para obter o coeficiente de atrito estático, não sei se vocês fizeram isso lá em laboratório de física, né? Mas laboratório de física é um experimento que comumente se faz. A gente tem uma rampa onde esse ângulo θ é variável, então eu consigo aumentar ou diminuir a inclinação dessa rampa. E aí, então, eu coloco materiais diferentes, né? Coloca-se aqui um bloquinho. Vamos supor que aqui eu tenho um bloco de madeira e a rampa é de, sei lá, borracha. Não, borracha não, porque borracha é uma das coisas que depende da área. Uma das poucos materiais que depende da área de contato. Mas, sei lá, madeira e metal. Certo? Então, o que que se faz? Tu faz pequenos incrementos nesse ângulo, de maneira que tu consegue medir com uma certa precisão o ângulo em que o bloquinho de madeira começou a se mover. Então, no ângulo anterior, no θ anterior, a gente tem a inclinação máxima, no qual o bloco de madeira está em repouso. E essa inclinação máxima, ela vai estar relacionada com o coeficiente de atrito estático. Tá? Então, essa é uma das maneiras que a gente pode calcular o coeficiente de atrito entre dois materiais, né? E percebam que é uma tabela sempre com pares de materiais, né? Não existe um valor absoluto. Eu sempre tenho que fazer o experimento com os dois materiais que eu quero calcular o coeficiente de atrito. Em geral, né, em média, o coeficiente de atrito cinético é menor, 25% menor do que o coeficiente de atrito estático. E essas grandezas são adimensionais, né? Se a gente pegar ali a expressão, que é a lei do atrito seco, que a força de atrito estático máximo é igual a um coeficiente de atrito vezes o módulo da força normal. Então, força de atrito estático é medida em newtons, força normal é medida em newtons, então realmente esse coeficiente é uma grandeza adimensional. Então não interessa as unidades, né, o conjunto de unidades que a gente está utilizando para fazer as contas, o coeficiente de atrito ele vai independer do sistema de unidades que a gente usar para fazer as medidas. Bom, como eu disse, em geral, na grande maioria dos casos, quaisquer duas superfícies que eu vou usar para medir o coeficiente de atrito não depende da área de contato dessas duas superfícies. Ela vai depender sim da força normal, né, do que a gente chama de área de contato, área de contato efetiva, digamos assim, tá? Que está relacionada ali com o módulo da força normal. Então, quanto maior for a interação entre as duas superfícies, que é medida através da força normal, maior a força que eu tenho que aplicar para colocar essas duas superfícies em movimento uma em relação à outra. E como eu disse para vocês, os experimentos que a gente tem para calcular os coeficientes de atrito, eles não são muito precisos, tá? Então, a sorte, digamos assim, é que a gente tem como prever mais ou menos o quanto de atrito que vai ter numa determinada estrutura. E em geral, as forças de atrito são menores, né, do que as outras forças envolvidas. Então, existe uma perda de energia pela força de atrito, mas ela não é a predominante. E claro que aqui a gente está pensando, né, pessoal, força de atrito estático, tá? A gente não está pensando numa força de atrito viscoso, por exemplo, quando eu tenho um foguete saindo da atmosfera terrestre. Ali a força de atrito é bem significativa. Bom,
A gente pode, né, ao invés de usar a força normal e a força de atrito, a gente pode trabalhar com uma força resultante, tá? E essa força resultante, ela vai estar relacionada com este ângulo aqui. Na verdade, esses ângulos são os mesmos, né? Onde é que eu tô aqui? Esse ângulo aqui, esse ângulo θ, ele vai estar relacionado com esse ângulo φ de atrito que a gente vai ver agora, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, o que a gente tem no primeiro caso? Primeiro caso, que é essa primeira figurinha aqui, ó, nós temos todas as forças paralelas, né? Elas são paralelas ao eixo Y. Então, não existe força de atrito aqui, certo? Nem estático, nem cinética. Por quê? Porque essa força P, ela não tem como colocar esse bloco em movimento. A liberdade de movimento do nosso bloco ou é para cima, ou é para a direita e para a esquerda. Para baixo não, porque a superfície está limitando, né? A superfície é como se fosse um vínculo impeditivo de movimento. Então, nesse primeiro caso, a força resultante vai ser simplesmente a força normal. No segundo caso, olha só, a nossa força P, ela tem uma componente na direção do possível movimento, que é o Px, certo? Ó, aqui vai estar meu Px. Então, esse Px faz surgir o quê? Faz surgir uma força de atrito F. A gente tá naquele regime em que a força de atrito é linear com a força aplicada. Então, ó, a força de atrito aqui é igual a componente X da força aplicada a P. E a resultante agora, ela não é mais vertical, né? Lembrando o que vai ser a resultante, ó. Vai ser a soma da força normal com a força de atrito. Tá? Deixa eu ampliar aqui, não sei se fica melhor para vocês enxergarem, ó. Tá, pessoal? Esse ângulo φ formado entre a vertical e a resultante, como eu não estou no caso limite em que a força de atrito é máxima, esse ângulo é menor do que o ângulo de atrito, tá? Porque o ângulo de atrito, ele vai estar relacionado com o caso máximo, tá? Bom, esse segundo caso aqui, ó. Esse segundo caso, a gente aumentou a componente X da força aplicada. Com esse aumento, o que aconteceu? Aumentou também a intensidade da força de atrito. E ela é tal que a gente chegou no caso em que a força de atrito estático é máximo. Então, de novo, ó, o que vai ser a minha resultante? Eu aumentei o ângulo entre a força resultante e a força normal. E eu cheguei aqui no caso limite em que o ângulo é igual ao φs. Né? Esse S é de static. É o ângulo máximo em que eu tenho repouso. É o mesmo ângulo aquele do experimentinho da rampa. Tá? E aqui nesse quarto caso, nós temos um caso em que a componente X da força aplicada, ela é suficiente para começar o movimento, certo? Então, se eu comecei o movimento, a força de atrito que aparece vai ser a força de atrito estático, que é menor do que a força... Eu falei, acho que errado. A força de atrito cinética é menor que a força de atrito estático. Logo, o ângulo formado entre a resultante e a normal vai ser menor do que o ângulo máximo lá de atrito. E a gente chama isso de
ângulo φK, de kinetics, né? E esses dois ângulos aqui estão relacionados com os coeficientes de atrito. Tá, pessoal? Bom, então aqui, ó. Ups, perdão. O que temos aqui, ó? A gente já vai passar para os exemplos. Temos que a tangente desse ângulo φ, desse triângulo que aparece aqui, ó. Eu risquei tudo, deixa eu apagar. Peraí, aqui. Ele não apaga porque a memória do tablet está cheia, mas vamos lá. Então, desse triângulo aqui, ó, que eu estou destacando em verde, nós temos que a tangente do ângulo φE, ou φS, né, é igual à força de atrito estático máximo divididos pelo módulo da força normal. E como a gente viu aqui, ó, pela lei do atrito, o que me dá a razão entre força de atrito estático máximo e força normal? Vai me dar o coeficiente de atrito. Então, essa tangente do ângulo o φE, né, o ângulo máximo, isso aqui vai ser igual ao coeficiente de atrito estático. Ok? Então, se a gente conhece o ângulo da resultante, a gente conhece o coeficiente de atrito entre as duas superfícies. Bom, agora vamos fazer vários exemplos para fixar os conteúdos que a gente viu até o momento. Então, aqui, ó. Primeiro exemplo, nós temos uma caixa que está numa rampa com inclinação 30 graus e nós temos dois casos para analisar. O primeiro caso, nós temos uma força P de 100 newtons, que é suficiente para que a caixa deslize ladeira abaixo. Depois, no segundo caso, nós temos uma força horizontal de 350 newtons, que move essa caixa para cima. Queremos determinar o coeficiente de atrito estático entre a caixa e o plano e encontrar a massa dessa caixa. Bom, então vamos analisar o primeiro caso. Tá, então eu vou fazer os desenhos aqui mesmo, ó. O que a gente tem no primeiro caso? Eu vou colocar o meu sistema de coordenadas de maneira que o x coincide com a inclinação da rampa. Ó, eu vou ter aqui a força gravitacional. Eu vou ter aqui a força normal. Se a caixa está na iminência de andar para baixo, né, porque a força P ela é suficiente só para segurar a caixa no lugar, então a força de atrito ela tá aqui, ó, força de atrito estático máximo. A gente está supondo que ela está na iminência de deslizar para baixo, tá? Bom, então o que a gente vai obter? Vamos aqui fazer uma somatória de forças. Somatório das forças em X igual. Ó, o que a gente vai ter aqui, ó? XY. Eu tenho força normal na direção Y. Deixa eu só desenhar isso aqui melhor. XY, a gente tem força normal em Y.
a gente vai ter a força gravitacional formando 30 graus com a vertical. Então, aqui está a vertical, aqui vai estar a força gravitacional. Eu tenho a força P, que também está formando 30 graus, só que agora é com a horizontal. Então, a nossa força P aqui, ó, vai estar aqui, por exemplo. E temos a força de atrito estático máximo, que está na direção positiva do eixo X. Ó, força de atrito estático máximo. Tá? Então, agora é só fazer somatório de forças. Então, na direção X, o que eu tenho? Eu tenho FE máximo mais P cosseno de 30 graus menos... a gente não sabe a massa, né? Então, é justamente menos mg seno de 30, tá certo? Igual a 0. Somatório das forças em Y. Temos força normal menos P seno de 30 graus menos mg cosseno de 30 graus igual a 0. A força P vale 100 newtons. E a força de atrito estático, como a gente está supondo que ela é máxima, ela vai valer μe vezes o módulo da força normal, que eu obtenho ali da somatória das forças em Y. Então, eu vou resolver aqui essa primeiro, ó, essa aqui. Eu tenho que a força normal é igual a 100 seno de 30 graus mais m 9,81 cosseno de 30. Daqui eu acho que a força normal, em termos da massa que a gente não conhece, é igual a 8,5 m mais 50. E aí eu pego este resultado e substituo lá na equação das forças em x. Tá? Então, vou copiar aqui. Somatório das forças em x igual a μe vezes força normal menos... Aqui eu já vou fazer esse P cosseno de 30. Vai ser 100 cosseno de 30 graus menos m vezes 9,81 seno de 30 igual a 0. Então, a força normal é a que a gente obteve aqui, 8,5 m mais 50. Então, a gente tem que o coeficiente de atrito estático vezes 8,5 m mais 50 é igual a 86,6. Opa, peraí que eu botei uma vírgula no lugar errado. 86,6 mais... Peraí, só um pouquinho que eu me embananei com os... É menos aqui, menos mais 4,91 m. E aí, isolando, né, a gente fica com uma expressão para o coeficiente de atrito estático, que vai ser igual 4,91 vezes a massa,
menos 86,6 divididos por 8,5 vezes a massa mais 50. Então, aqui a gente tem duas variáveis e só temos uma equação. Com o segundo caso, eu tenho que ser capaz de encontrar uma expressão que me permita resolver, né? Ou para o coeficiente de atrito estático ou para a massa. Tá? Então, vamos analisar o segundo caso. Então, o segundo caso, ele diz que essa força de 350 newtons, ela move a caixa plano acima. Aqui ficou subentendido, né, que uma força um pouquinho superior a isso bota a caixa em movimento, tá? Isso aqui também vai ser um caso em que a força de atrito estático é máxima. Só que agora vai estar no sentido contrário. Por quê? Porque agora eu estou aplicando uma força para subir a caixa rampa acima. Tá? Então, vamos fazer aqui o nosso diagrama de corpo livre de novo, ó. Aqui eu vou ter a rampa. Eu vou ter a caixa. Eu vou ter a força P. E agora essa força P é tal que a tendência de movimento é para cima, então a força de atrito estático vai estar no sentido contrário. Aqui vai estar a força de atrito estático máxima. Tenho a força gravitacional, né, ou a força peso, e tenho a força normal. Tá? Então, o nosso sistema de coordenadas aqui vai ser o mesmo. Eu vou colocar o eixo X paralelo à rampa. E a gente vai ter as seguintes equações. Somatória de forças em X igual a... Aqui, ó. Vamos ver. Aqui eu tenho 30 graus. Então, eu vou ter P cosseno de 30 graus menos força de atrito estático máxima e menos a componente do peso, né? Menos mg seno de 30 graus igual a zero. Somatório das forças em Y. Eu tenho força normal menos P seno de 30 graus e menos mg cosseno de 30 graus igual a zero. Então, mesmo esquema, eu vou isolar a força normal na equação de Fy. Então, a minha força normal, né? Substituindo aqui P igual a 350 e G por 9,81, eu tenho que a força normal é igual a 8,5 m mais 175. E aí eu pego este resultado, volto aqui na equação para x, né? Lembrando que aqui a força de atrito estático máximo vai ser coeficiente de atrito vezes a força normal. E aí a gente obtém isso aqui, ó. Que o coeficiente de atrito estático é igual a 303 menos 4,91 m divididos por 8,5 m mais 175, tá? Então, olha só o que a gente obteve. A gente obteve duas equações para o coeficiente de atrito. Ó, esse aqui é para o primeiro caso e esse aqui é para o segundo caso. Como a natureza das duas superfícies não mudou, obviamente esses dois coeficientes de atrito são iguais. Tá? Então, a gente vai igualar essa expressão
ao μe do primeiro caso. Matematicamente eles são diferentes, mas em valor tem que ser a mesma coisa, tá? Porque eu não mudei as superfícies. Então, o que a gente vai obter? Ó, a gente vai obter isso aqui. 4,91m menos 86,6 divididos por 8,5m mais 50 tem que ser igual a 303 menos 4,91m divididos por 8,5m mais 175. Eu achei que eu tinha deixado espaço suficiente, mas não. Então, olha aqui, ó, eu vou deixar como tarefa para vocês chegarem na expressão. Vocês têm que chegar nessa expressão aqui, ó. 83,47m quadrado menos 2.206,75m menos 30.305 igual a zero. Quando vocês resolverem, vai ter uma raiz positiva só. E a massa é positiva, né? Então, vocês vão encontrar que a massa é 36,41 quilogramas. Vocês encontram a massa e substituem isso em alguma das expressões para o coeficiente de atrito. E aí vocês encontram que o coeficiente de atrito é 0,256. Uma dica para resolver mais fácil é dividir, para não ficar com números muito grandes, divide essa expressão por 83,47. Que aí ela fica mais fácil de ser resolvida, senão a gente vai ficar com números muito grandes e é mais cansativo, tá? Então eu deixo essa demonstração para vocês. Terminem de fazer essa continha aqui, né? Multiplica cruzado aqui, soma os termos similares e resolve usando Bhaskara. Tá bom? Próximo exemplo. Determine o menor coeficiente de atrito estático entre o rolo de madeira de 50 kg e a parede para que ele se mantenha em equilíbrio. Então, vamos lá. Primeiro, vamos identificar as forças que agem no corpo rígido. Olha só, qual é a tendência de movimento dessa tensão no cabo, né? Aqui temos uma tensão que tem a tendência dessa tensão é fazer com que esse corpo rígido ele gire no sentido horário. Então, tem que surgir uma força de atrito que faça com que o momento dessa força de atrito seja no sentido anti-horário, certo? Então, ali no ponto A, a força de atrito estático que surge é essa aqui, ó. Nessa direção, nesse sentido. Tá? Além disso, o que temos? Temos aqui uma força normal. Temos aqui, então, a tensão no cabo. E temos a força gravitacional que age no centro de massa desse rolo de madeira, ok? Bom, aqui temos as medidas, né? Temos aqui, ó, que essa distânciazinha aqui vale 0,3 e que a distância maior, o raio maior, vale 0,6. Para que a gente consiga montar o vetor posição, eu vou fazer o seguinte, eu vou definir esse R aqui, ó, que é perpendicular à tensão.
tá? Por que que eu vou definir esse R que é perpendicular à tensão? Porque se eu faço isso, eu sei que esse ângulo é 60 graus e eu sei que esse ângulo aqui, ó, com a horizontal também vai ser 60 graus, por semelhança de triângulo. Tá? Então, esse ângulo aqui é 60 graus. E esse vetorzinho, ele vai me ajudar a compor o vetor R para nós calcularmos o momento da tensão em relação ao ponto A, tá? Bom, então vamos seguir aqui, ó. O que vai ser esse vetor R? R, vou chamar de RAT, né? Porque é o ponto que liga o ponto A até o ponto em que a tensão é aplicada. Olha só. Esse vetor R, pessoal, ele vai ser 0,6, né? O tamanho dele em X vai ser 0,6, que é esse pedaço, mais o pedacinho da projeção 0,3 cosseno de 60. Tá? Então, isso aqui vai ser, em termos de vetores, menos 0,6 mais 0,3 cosseno de 60 graus na direção X. E na direção Y vai ser só a projeçãozinha 0,3 seno de 60. Em J. Tá? Então, esse vai ser o vetor posição RAT. E a tensão, né? Aqui ficou subentendido que esse é o nosso sistema de coordenadas. Devia ter definido antes com vocês. Aqui está o eixo Z. E a tensão, em termos de suas componentes, ela vai ser um T seno de 60 graus na direção X, mais T cosseno de 60 graus na direção Y. Certo? Então, agora, o que a gente vai fazer? A gente vai começar somando os momentos em relação ao ponto A. Por quê? Porque se eu faço isso, eu consigo, por exemplo, encontrar quanto vale a tensão, né? Porque quais são as forças que vão ter momento diferente de zero em relação ao ponto A? A tensão e a força gravitacional. Uma vez que a força gravitacional é conhecida, eu consigo achar o valor da tensão, porque eu vou ter uma variável, uma equação e uma variável eu consigo resolver para tensão, tá? Então, vamos lá. O que vai ser o momento das forças em relação ao ponto A? Vai ser menos 0,6 I vetorial menos mgj, né? Esse é o momento da força gravitacional, mais o momento da tensão. Então, eu tenho menos 0,6 mais... Na verdade, aqui eu já fiz as contas. Eu já somei essas coisinhas aqui. Então, deixa eu já colocar o resultado para vocês. Então, isso aqui vai ser menos 0,75 em X, mais 0,259 em Y, vetorial, T seno de 60 graus em X, mais T cosseno de 60 graus em Y, e essa soma de momentos tem que ser igual a zero. Né? Lembrando que aqui todos os momentos vão estar na direção Z. Então, eu vou suprimir já na próxima equação a componente vetorial, né? E vamos somar só os números, porque todos os momentos vão estar na mesma direção, tá? Então, o que a gente vai ter aqui, ó?
Desse primeiro momento, né, desse primeiro produto vetorial, já colocando massa igual a 50 vezes 9,81 e multiplicando por 0,6, a gente vai ter 294,3. É positivo porque I vetorial J é positivo. Depois, o que temos? Menos 0,75 vezes T cosseno de 60 graus e menos 0,259T seno de 60 graus igual a zero. Então, como eu disse para vocês, a gente tem uma variável e uma equação, a gente resolve para tensão, né? E acha que a tensão na corda em módulo é 491 newtons. Bom, eu preciso dessa tensão, porque agora quando a gente for fazer o somatório das forças, é uma variável a menos que eu tenho. Parei que tá mal enquadrado aqui, só um pouquinho, pessoal. Vou arrumar um enquadramento aqui para vocês. Pronto. Não estava aparecendo ali o finzinho da página. Tá? Então vamos lá, vamos continuar. Agora o que a gente vai fazer somatório de forças. Então, somatório das forças na direção X. O que eu tenho? Eu tenho a força normal e eu tenho a componente X da tensão. Como a gente conhece a tensão, eu sei, né, eu tenho como calcular quanto vale a força normal. Então, o módulo da força normal vai ser 491 seno de 60 graus, que é igual a 425 newtons. Agora fazemos somatórios das forças em Y. Por que eu preciso conhecer a força normal? Porque o coeficiente de atrito, a força de atrito estático, como a gente está pensando numa situação de máxima força de atrito, né? A força de atrito estático máximo, em módulo, ela é ME vezes a força normal. Então, por isso que eu preciso conhecer o módulo da força normal, tá? Então, o que temos em Y? Nós temos a força de atrito estático máxima, menos a força gravitacional, mais a componente da tensão, T cosseno de 60 graus. E isso aqui igual a zero. Então, de novo, a nossa única variável vai ser o coeficiente de atrito estático, que vai ser mg menos T cosseno de 60 graus, divididos pelo módulo da força normal. Substituindo os valores, nós temos que o coeficiente vale 0,577 sem unidade, né? Eu já ia meter uma unidade aí no coeficiente de atrito, tá? Então, esse é o menor coeficiente de atrito, certo? Se nós tivermos uma massa maior, a gente vai precisar de um coeficiente de atrito menor, tá? Se nós tivermos, né, se a massa for menor do que 50 quilogramas, o meu sistema continua em repouso. Se a massa for maior do que 50 quilogramas, aí eu preciso de um coeficiente de atrito maior para conseguir manter o meu sistema em equilíbrio, tá? Então, para valores de massa, né? Se esse meu rolo tiver uma massa menor do que 50 gramas, beleza. Meu coeficiente de atrito estático dá conta, né? Então, esse é o menor coeficiente de atrito estático que eu preciso ter para manter esse sistema nessas condições em equilíbrio. Ok? Então, essa folha aqui livre, porque eu pensei que ia precisar mais. Vamos para o próximo exemplo. Então, aqui temos um refrigerador de peso 180 libras que repousa em um piso com coeficiente de atrito estático 0,25.
O homem tem peso 150 libras e o coeficiente de atrito estático entre seus pés e o piso é 0,6. Se ele empurra o refrigerador horizontalmente, poderá movê-lo? Se ele move o refrigerador, será que ele vai ter um movimento de translação ou ele vai, né, ter não é obter que a gente fala, ou ele vai, sei lá, vai surgir um torque, né, um momento da força que vai fazer ele tombar. Então a pergunta é, se o refrigerador se move, será que ele se move em translação ou em rotação? Se ele deslizar, é translação. Se ele tombar, é porque ele girou em torno do ponto A. Tá? Então é essa pergunta que a gente vai responder. Como é que a gente vai responder essa pergunta? Como é que a gente vai responder essa pergunta? Bom, então vamos analisar primeiro o refrigerador. Tá? O que temos aqui? O que vai ser o diagrama de corpo livre para o refrigerador? Eu vou trabalhar nessas unidades, né, que é pés e libras. E aí, se a gente trabalha nessas unidades, as respostas finais vão estar em libras e pés, tá? Então, eu não vou aqui me preocupar em fazer uma mudança no sistema de variáveis. Bom, o que a gente viu no início da aula, né? Que para que o corpo não tombe, é necessário que o binário força normal, força gravitacional equilibre o binário força aplicada e força de atrito. Né? Então, aqui a gente vai ter a força de atrito estático, né? Porque a gente está supondo que o movimento vai ser nesse sentido. Então, se a tendência de movimento é nesse sentido, a força de atrito é no sentido contrário. Aqui eu vou ter a minha força aplicada, que eu vou chamar de força P. Essa força é aplicada a uma distância de 4 pés do solo. O meu refrigerador tem uma largura de 3 pés. Aqui eu estou suprimindo a unidade de medida, tá, pessoal? Porque já tá ali no desenho, tá? Então, aqui, ó. A gente está supondo que esse refrigerador, o centro de massa do refrigerador, né, o centro gravitacional, ele está coincidindo com o centro geométrico dele. Então, a força gravitacional vai agir nesse ponto aqui. E a força normal, né, a gente viu que o ponto se desloca. A gente vai dizer que ela está a uma distância x do centro geométrico dessa parte de baixo. Então, a minha força normal estaria agindo nesse ponto aqui. Tá? Então, vamos começar fazendo as equações de equilíbrio para esse problema. Primeira equação de equilíbrio. Somatório das forças em x igual a zero. O que temos em x? Né? Peraí, antes de eu botar esse zero, eu vou botar o zero lá no fim da equação. A gente tem... Vamos primeiro definir o sistema de coordenadas, né, prof? X, Y, Z saindo do plano do quadro. Então, em x nós temos força aplicada menos a força de atrito estático igual a zero, o que nos diz que a força aplicada é igual à força de atrito estático, né? Segunda equação, somatório das forças em y igual força normal menos a força gravitacional igual a zero. E a terceira equação vai ser a soma dos momentos em relação ao ponto A, que é esse pontinho aqui, ó. Que é o ponto em relação ao qual eu posso tombar esse refrigerador, né? Eu posso
tem um momento desequilibrado ali, um momento diferente de zero, que faz o refrigerador tombar, tá? Então, a soma dos momentos em relação ao ponto A vai ser igual. Então, eu tenho, vamos ver. Eu tenho aqui, ó. Eu tenho as forças P, que podem gerar momento. Então, aqui eu vou ter o RP. E eu tenho a força gravitacional, que também tem um momento diferente de zero. E tenho a... Eu tenho a força normal também, mas para aí, deixe-me pensar. Deixa só a prof pensar uma coisa aqui. Por que que a força normal não entrou? Para aí, gente. Porque eu tô fazendo errado, pessoal. Não é em relação ao ponto A que a gente vai fazer a nossa somatória de momentos. É em relação... Deixa eu só arrumar aqui o meu... É em relação ao ponto... É assim que a gente tem que fazer o nosso sistema de... O nosso diagrama de corpo livre. Então, esse ponto aqui que eu vou chamar de ponto B. E aí eu vou só dar um pause para redesenhar aqui o meu diagrama de corpo livre para ficar melhor, só um pouquinho. Pronto, ó, já redesenhei aqui o nosso diagrama de corpo livre, tá? Então, a gente tem que calcular em relação a esse ponto aonde a força normal e a força de atrito são aplicadas, né? O ponto efetivo de aplicação dessas duas forças, tá? Que é um ponto que se encontra a uma distância x do centro o centro geométrico ali do refrigerador. Então, aqui a gente vai ter a R, eu chamei esse ponto de ponto B, RBG, digamos assim, né? Que é a distância, a posição da força gravitacional. E podemos ter aqui, ó, o R BP, tá? Bom, então o que vão ser esses vetores? Somatório. Então, aqui, somatório dos momentos em relação ao ponto B vai ser igual a RBG vetorial força gravitacional mais RBP vetorial força P. Quem é o nosso RBG? Que é esse vetor verde. RBG, olha só, esse ponto está uma distância 3 pés em x e em y, desculpem, em y e uma distância x, né? Porque a gente disse que essa distância, a distância horizontal entre o centro geométrico e o ponto B vale x. Então, ele tem x em y e 3... tudo errado. Ele tem x em x e 3 em y. Tá? Então, esse vetor RBG vai ser menos xi mais 3j. E o vetor RBP vai ser essa distância aqui, que é 1,5, mais o x. Então, eu tenho menos
1,5 pés mais x em I e mais essa distância em Y, que é os 4 pés, mais 4J. Tá? Então, esses vetores que a gente agora usa para fazer o cálculo do momento. Então, essa é a nossa equação 1, a equação 2 e a equação 3. O que sai da equação 1? Da equação 1 sai que a força de atrito estático é igual à força aplicada. Da equação 2 sai que a força normal é igual ao peso do refrigerador, que é 180 libras. E da equação 3, a gente fica com o seguinte. A gente fica com 180x menos 4p igual a 0. Se a gente supõe que a força de atrito estático é máximo, a gente encontra, né, que a força P que está sendo aplicada vai ser μe vezes módulo da força normal. Isso aqui vai ser 0,25 vezes 180, que é uma força de 45 libras. Né? A gente está supondo que nossa geladeira está na iminência de entrar em movimento. Tá? Então, se eu jogo agora essa informação da força P aqui na equação 3, eu encontro que a distância x é igual a 1 pé. O que significa essa distância x ser igual a 1 pé? Ó? Significa que esse valor de x realmente ele está no refrigerador, né? Ele é um ponto que realmente pertence ao refrigerador. Ele é menor do que esse 1,5 que eu tenho aqui, ó. Se ele tivesse dado fora do refrigerador, significa que o refrigerador ia tombar, tá? Mas como ele deu dentro desse 1,5 aqui, ele realmente é um ponto que pertence à geometria do problema, então significa que a geladeira vai deslizar e não virar, tá? Então, como x menor do que 1,5 pés, a geladeira desliza. Então, a geladeira entra em movimento e o movimento que ela faz é um movimento de translação. Agora, a segunda pergunta é se o homem vai andar, né? Porque aqui a gente tem um coeficiente de atrito estático entre os pés do homem e o chão, né? Se o homem deslizar, ele não vai conseguir aplicar a força, né? A força que ele está aplicando não é efetiva. Ele também precisa ter uma força de atrito estático que mantenha ele no lugar para que essa força de atrito seja efetiva. Tá? Então, agora vamos analisar o caso do homem. Então, eu com meu super desenho de homem, ó, bem sexista, dizendo que o homem usa boné. Então, aqui está o nosso homem. Tem uma força, né? O peso dele é 150 libras, então a força gravitacional que age sobre ele é 150 libras. Se ele fosse se movimentar, ele se movimentaria para trás, certo? Então, a força de atrito estático entre o solo e os pés dele que surge é nesse sentido. Tem uma força normal agindo sobre ele e tem a força P, que é a reação do fato dele estar empurrando o refrigerador, tá? Então, para que o homem não deslize, essa força de atrito estático
que ele está sentindo tem que ser menor que a força de atrito estático máxima. Né? Então, ele precisa que a força entre os seus pés e o solo seja menor que a força de atrito estático máxima, e isso vai indicar equilíbrio. Então, aqui, ó, somatório das forças em X igual a força de atrito estático menos P igual a 0. Então, daqui sai que a força de atrito estático vale 45 libras. Que foi o que a gente achou ali no problema anterior, né? Lembrando que isso é um par de ação e reação. Então, se ele empurra a geladeira com uma força de 45 libras, a geladeira vai empurrar ele de volta com a mesma força. Ai, de novo, 45 libras. Pronto. Então, somatório das forças em Y, temos força normal menos 150 libras igual a 0. Força normal igual a 150 libras. Para que eu preciso isso? Para calcular a força de atrito estático máximo, que vai ser 0,6 vezes 150. E isso aqui nos dá uma força de atrito estático máximo de 90 libras. O que significa isso? A força de atrito entre os pés e o solo é menor que a força de atrito estático máxima. Então, essa força de atrito que surge, né, pela tendência do homem se movimentar em relação ao solo, ela é suficiente para manter ele no lugar. Com isso, quando ele aplica a força P no refrigerador, essa força P ela é eficiente para fazer um movimento de translação nesse refrigerador. Ok? E o nosso último exemplo, então, sobre atrito, é esse exemplo da menina caminhando sobre uma tábua. E se vocês observarem aqui no desenho, ó, essa tábua, ela é simplesmente encostada, né, nesses pontos de contato A e B. E dependendo de onde a menina se encontra, eu posso ter essa tábua girando, né? Eu posso perder o ponto de contato em um dos lados e sair de uma situação de equilíbrio. Então, aqui, ó, o que é o problema? Se o coeficiente de atrito estático entre a tábua e o solo é de 0,4, determine a menor distância que a garota poderá avançar sobre ela sem que ocorra deslizamento. Despreze o peso da tábua. Então, o que temos aqui no nosso ponto A? Ó, no ponto A, eu vou ter uma força normal de contato entre a tábua e esse solo, né? Essa superfície. A tendência dessa tábua é entrar em movimento para baixo, então surge aqui, ó, uma força de atrito estático. No ponto B a mesma coisa, né? Surge aqui, ó, uma força normal, as duas superfícies. A tendência nesse contexto aqui, a tendência é que essa tábua suba. Então, a força de atrito estático vai ser nessa direção e nesse sentido. E na menina, né, na verdade, não na menina, mas o fato da menina estar sobre a tábua faz aqui que a gente tenha aplicada uma força que vai ser igual à força gravitacional que age na menina. Tá? Essa distância aqui, ó, entre o ponto A e o ponto que a menina se encontra, eu vou chamar de distância D, que é o que a gente vai calcular. E aí, aqui temos os ângulos, né? Então, aqui, ó, qual é o ângulo que eu tenho? Eu tenho que o ângulo entre a horizontal
e a força de atrito é 60 graus. Então, aqui eu tenho 60 graus. Nesse cantinho aqui, ó. Aqui é 60 graus, certo? Como aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, né? Porque a força normal é perpendicular à força de atrito estático, aqui eu tenho 30 graus. Tá? Bom, e aqui como o ângulo é de 45, facilita a nossa vida. Então, né, porque o seno de 45 é igual ao cosseno de 45. Então, aqui eu vou ter 45 graus. E eu vou ter os mesmos 45 graus em relação à força de atrito e à horizontal. Então, ali a gente tem uma certa simetria no problema. Então, olha só. Eu vou começar fazendo o somatório dos momentos em relação ao ponto A. Não, desculpa, em relação ao ponto B, certo? Isso aqui vai ser a primeira equação que eu vou aplicar. Para que eu consiga calcular o momento das forças em relação ao ponto B, eu preciso escrever tanto a força normal como a força de atrito estático em A, em termos das suas componentes, tá? Então, aqui, ó, x, y. Quem é que vai ser a minha força normal em A? Minha força normal em A vai ser força normal em A, cosseno de 30 graus na direção x, mais força normal em A, seno de 30 na direção y. Quem é a minha força de atrito estático em A? A força de atrito estático em A é igual a menos a força de atrito em A, cosseno de 60 graus, na direção x, mais a força de atrito estático em A, seno de 60 graus, na direção y. O que a gente vai supor, pessoal? A gente vai supor que a força de atrito em A é máxima. Se ela é máxima, ela é dada por μe vezes a força normal em A. Então, ela vai ser 0,4 vezes a força normal em A, que não necessariamente é igual à força normal em B, por isso que eu estou colocando esses subíndices, tá? Bom, então isso aqui vai ser igual a menos 0,4 vezes a força normal em A, cosseno de 60 graus, x, mais 0,4 força normal em A, seno de 60 em y. E antes da gente virar a página, vamos montar os vetores posição. Olha só. O que vai ser o meu vetor posição RAB, né? Então, lembrando só que esse é o ponto A, esse é o ponto B. Então, o RAB, que eu vou usar tanto para calcular o momento da força normal como da força de atrito estático, vai ser simplesmente menos 12 pés na direção x. E o meu RBFG, que é o ponto de aplicação da força gravitacional, vai ser menos, peraí que esse menos vem para fora, menos 12 menos D pés na direção x. Tá? Então, agora na próxima página eu vou só montar a equação.
Então, somatório dos momentos em torno do ponto B é igual a menos 12i vetorial 0,866 força normal em AX mais 0,5 força normal em AY mais menos 12i. Então, isso aqui é a força normal, tá? Esse primeiro termo é o momento da força normal. Agora a gente vai calcular o momento da força de atrito. Produto vetorial 0,2. Aqui eu já fiz as contas. FNAI mais 0,346 FNAJ mais, agora a força, o momento da força gravitacional, a gente tem menos 12 menos D I vetorial menos 75J. Lembrando que aqui a gente está trabalhando com as unidades libra e pé, tá? Então, fazendo as contas aqui, que eu vou suprimir, porque esse problema, as contas são bem longas, a gente acha a primeira equação de equilíbrio. Vai ser isso aqui, ó, menos 10,152 força normal em A, menos 75D mais 900 igual a zero. Tá? Então, a gente vai guardar essa equação, porque daqui a pouco a gente volta nela. O que eu vou fazer agora? Eu vou aplicar soma dos momentos em relação ao ponto A. Para isso, eu preciso as forças normal em B e a força de atrito em B escrita em termos de suas componentes. Tá? Então, temos o seguinte. O que vai ser a força normal em B? Lembrando que aqui está a força normal em B. Aqui vai estar a força de atrito estático em B. E elas duas formam um ângulo de 45 graus com a horizontal. Então, a força normal em B é igual a menos FNB cosseno de 45 na direção X, mais FNB seno de 45 na direção Y. Aqui, de novo, a gente já vai supor que a força de atrito em B é máxima e vai ser dada por μe vezes a força normal em B, tá? Então, eu já vou fazer essa substituição. Blá, 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 blá. Então, o que eu vou ter? A força de atrito estático em B. FEB igual. Aqui faltou o vetorzinho. Eu tenho menos 0,4 vezes a força normal em B cosseno de 45 na direção X, menos 0,4 força normal em B seno de 45 na direção Y. Por fim, o que a gente precisa? Definir os vetores posição, né? Então, o nosso R B A é igual a menos 12i. E esse ponto aqui... Não, peraí. Deixa eu ver. Eu fiz o vetor ao contrário, né? Peraí. Ups. Peraí, deixa eu apagar aqui. O ponto de aplicação da força agora é em B, então é RAB. RAB é, então, 12 pés na direção X. E o RAG vai ser simplesmente DI.
tá? Então agora fazemos a somatória dos momentos aqui nessa página. Isso aqui é igual. Eu vou montar a equação e dou a resposta para vocês. Então a gente vai ter isso aqui, ó. 12i vetorial menos raiz de 2 sobre 2 fnbi mais raiz de 2 sobre 2 fnbj. Esse aqui vai ser o momento da força normal, mais 12i vetorial, a força de atrito estático. Eu tenho menos 0,4 vezes raiz de 2 sobre 2 fnb menos 0,4 raiz de 2 sobre 2 fnbj e o momento da força gravitacional. Então, a gente tem mais di vetorial menos 75j igual a 0. Então, de novo, fazendo os produtos vetoriais, somando os termos semelhantes, a gente chega numa segunda equação de movimento, de equilíbrio no caso, né, que é 5.091 força normal em B menos 75D igual a 0. A gente tem 3 incógnitas, né, que são força normal em A, força normal em B e a distância. Só que até o momento eu tenho 2 equações, então eu vou ainda precisar de fazer a somatória das forças, tá? Então, somatório das forças em X igual a força normal componente X, força normal em A componente X, que é FNA cosseno de 30, menos a força de atrito em X, que vai ser 0,4 força normal em A cosseno de 60 graus, menos a força normal em B, cosseno de 45, menos a força de atrito em B, que vai ser 0,4 vezes a força normal em B, cosseno de 45 graus, igual a 0. Daqui eu tiro a terceira equação de equilíbrio, que é força normal em B igual a 0,673 força normal em A. Então, agora eu vou pegar essa equação e vou substituir na equação número 2. Então, a gente fica com o seguinte, ó. Meu tablet já tá, coitado, cansado. Meu Deus. Vamos lá. Então, substituindo a equação 3 na equação 2. Nós temos 5,091 que multiplica, né? 0,673 força normal em A menos 75D igual a 0. E aí, com isso, né, resolvendo essa equação, a gente acha que a força normal em A é igual a 21,891D. Se eu chamar isso aqui de equação 4, agora eu vou substituir a equação 4 na equação 1. Que é essa equação aqui, ó. Que é uma equação em termos só de força normal em A e a distância D.
Então, o que que a gente tem? A gente tem menos 10,152, que multiplica 21,891D, menos 75D mais 900 igual a zero. Aí aqui a gente tira que D é igual a 3,03 pés. Né? Então, essa é a menor distância que ela pode caminhar para que nem me lembro mais qual era a pergunta, para que o sistema não ocorra o deslizamento. Então, na verdade, ela tem que caminhar uma distância maior do que isso, né, para que não aconteça o deslizamento. De acordo com a pergunta, né, determine a menor distância que ela poderá avançar. Então, a menor distância é 3,3 pés. Bom, vocês vão talvez perceber uma descontinuidadezinha no vídeo, porque nos 5 minutos finais, nem isso, 2 minutos finais, eu não vi que a minha bateria não estava ligada e desligou o computador, tá? Então eu vou ter que dar uma editadinha. Então pode ser que tenha uma certa descontinuidade nesse finzinho do exercício. Então na próxima aula a gente vai começar a ver centróides e centro de gravidade, né? Basicamente como fazer o cálculo desses centróides e centros de gravidade de diferentes estruturas. Tá bom, pessoal? Então espero que tenham gostado da aula. Um abraço e até semana que vem. Tchau, tchau.